seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 22ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados com cópia permaneçam como se encontram. Aprovado. Vamos à pauta, senhores deputados. Vamos à pauta do dia de hoje. Eu tenho os seguintes projetos de lei para relatar. O primeiro deles trata-se do projeto de lei complementar de número 016.4/2020, de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que altera a Lei Complementar 706, de 29 de setembro de 2017, que regulamenta a linha B do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. O presente projeto de lei complementar, como diz a ementa, tem com vista à alteração dos artigos 3º e 7º da Lei Complementar 706, de 29 de setembro de 2017, que regulamentou a linha B do inciso 2º do parágrafo 2º do artigo 101 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, nos termos da emenda constitucional do número 94, de 15 de dezembro de 2016, e dispõe sobre a transferência de depósitos judiciais exclusivamente para o pagamento de precatórios devidos pelo Estado de Santa Catarina e seus municípios. Olha a tabela aqui dentro. Na verdade, senhores deputados, o Tribunal de Justiça está aumentando o percentual de retirada para fins de pagamento de precatório dos depósitos judiciais, em que é parte os estados e municípios. Esta lei, ela tramitou aqui na Assembleia Legislativa, quando dá autorização para os estados e municípios retirarem recursos dos depósitos judiciais para pagamento de precatório. Na verdade, a lei complementar, o projeto de lei diz o seguinte, que a Lei Complementar 706, de 29 de setembro de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 3º. Fica autorizada a transferência de até 30% do saldo dos depósitos judiciais existentes na data do início da vigência desta Lei Complementar para o pagamento de débitos e precatórios, dividindo da seguinte forma: 15% ao Estado de Santa Catarina e 15% para os municípios. Parágrafo 4º. Na impossibilidade de identificação dos depósitos que tratam o parágrafo 1º deste artigo, o percentual tratado do caput será reduzido para 28%, dividido em partes iguais entre o Estado de Santa Catarina e os municípios. E também o inciso 2º do artigo 7º passa a ter a seguinte redação. Inciso 2º. Plano para a devolução do débito registrado na conta gráfica prevista no artigo 4º desta lei complementar em parcelas mensais consecutivas em prazo não superior a 10 anos, que se iniciará em 31 de janeiro de 2025 ou em 31 de janeiro do ano seguinte ao da execução do ente público do regime especial, o que ocorrer primeiro. Então, realmente, senhores deputados, hoje a lei complementar 706 autoriza o Estado e os municípios a retirarem da conta depósitos judiciais até 20%. E o Tribunal de Justiça, para dar oportunidade do Estado e dos municípios pagarem mais precatórios, está passando esse percentual de 20% para 30%. Porque antes era 10% para o Estado e 10% para os municípios. Então, está se aumentando, dando a possibilidade de sacar. Isso é uma lei extremamente importante. A Assembleia Legislativa, na época, por intermédio dos senhores deputados, membros da Comissão de Finanças, ajudaram muito, fizeram várias reuniões junto ao Tribunal de Justiça para que fosse liberado ao Estado e depois, por consequência, aos municípios, o que ocorreu. E agora, há a solicitação para aumentar para 30%. Então, nada mais é do que a possibilidade do Estado de Santa Catarina e dos municípios terem mais recursos para pagamento de precatórios, conforme o dispositivo
da Constituição Federal, né, mas nas disposições transitórias dela. E o meu voto, não resta a menor dúvida, senhores deputados, é pela aprovação da matéria, no sentido de darmos oportunidade para o governo do Estado e também os municípios de pagarem precatórios. É o meu voto, senhores deputados. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Por último, senhores deputados, em meu poder está também o projeto de lei de número 284.5/2020, que altera a emenda parlamentar coletiva, que é a emenda dos 40 deputados, de número 815, do anexo 1 da Lei 17.875, que é o do Orçamento do Estado de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Santa Catarina para o exercício 2020. É a famosa emenda dos consórcios intermunicipais de saúde. Então, conforme acordo feito com a Comissão de Finanças, e foi presidida a reunião final pela deputada Luciane Carminati, com os consórcios intermunicipais e o secretário Paulo Eli, ficou acordado que o governo mandaria para esta casa um projeto de lei fixando o critério para a distribuição dos 20 bilhões de reais para todos os consórcios intermunicipais de saúde. E o projeto de lei é um projeto simples, que diz o seguinte: a emenda altera a emenda parlamentar de número 815 do anexo 1 da Lei 17.875 de 2019, que estima a receita e fixa a despesa do Estado de Santa Catarina para o exercício de 2020. Artigo 1º. A emenda parlamentar de número 815 do anexo 1 da Lei 17.875, de 26 de dezembro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação constante do anexo único desta lei. Artigo 2º. O critério de distribuição dos recursos de que trata o anexo único desta lei entre os consórcios intermunicipais de saúde será a produção realizada em 2019, os quais serão destinados para cobrir os serviços de média e alta complexidade na rede de atenção à saúde. Então, senhor deputado, é um projeto de lei simples, mas que fixa em definitivo o critério para a distribuição dos recursos. Então, com todos os serviços prestados em 2019, servirá de base para a distribuição dos 20 bilhões de reais, conforme acordado. E se aprovarmos hoje no plenário, aqui na comissão, ele segue direto para o plenário e, se o presidente da Casa entender, ele pode ser colocado na pauta na ordem do dia de hoje. Então, senhor deputado, o meu voto é pela aprovação da matéria na forma original do projeto de lei encaminhado pelo governo para esta Casa. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Enquanto-se presente também o deputado Milton Lopes. Seja bem-vindo, deputado Milton Lopes. Bom dia a todos. Vou passar a palavra, então, ao deputado Sargento Lima. A deputada Luciane Carminati já está linkada. Deputada Luciane Carminati. Deputado Sargento Lima, com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhora deputada, senhores deputados. Parecer o projeto de lei número 185.3 de 2020, que dispõe sobre o auxílio emergencial do Poder Executivo aos guias de turismo do Estado de Santa Catarina, como forma de atenuar os efeitos da situação da calamidade decorrente do Covid-19 e adota outras providências. O projeto é de autoria do deputado Felipe Estevão. Vou direto ao meu voto, tá? Observa-se que o auxílio emergencial aos guias de turismo do Estado de Santa Catarina a ser provido pelo Executivo Estadual, como pretendido pela presente proposta, aparentemente coincide com aquele estabelecido na Lei Nacional 13.982, de abril de 2020, concedido aos maiores de 18 anos que estejam na condição 1 de trabalhador informal, seja empregado, ou autônomo ou desempregado, 2, microempreendedores individuais, e 3, contribuintes individuais da Previdência Social. Além de exercer atividade laboral nas supracitadas condições, o trabalhador deverá enquadrar-se cumulativamente nas seguintes condições: 1, não ter emprego informal ativo, CLT ou agentes públicos. 2, não esteja recebendo benefício previdenciário, assistência social do seguro-desemprego ou programa de transferência de renda federal. 3, ter renda familiar mensal até meio salário mínimo por pessoa ou renda mensal total até 3 salários mínimos. 5,
e lá no item 5, lá em 2018, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. Não obstante, neste momento de excepcionalidade causado pela pandemia da Covid-19, nos termos do artigo 65, estejam dispensadas as observâncias das limitações legais quanto à criação, à expansão ou ao aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento de despesa, e peculiarmente nos termos da emenda constitucional número 160 de 2020, julgo que as medidas legislativas que venham a comprometer recursos públicos, especialmente nesse período em que o erário se encontra em situação crítica, não apenas pelos gastos extraordinários para o enfrentamento da pandemia, mas principalmente pela expressiva queda de arrecadação da receita estimada, devem ser autorizados com a devida cautela. Tudo isso conforme a manifestação do Poder Executivo Estadual no retorno das diligências requeridas ao relator, nas folhas de 25 a 37, na qual a Secretaria do Estado da Fazenda, através da Diretoria do Tesouro, manifesta-se contrária à proposição, uma vez que não há espaço para aumento de despesas, alegando ainda que o projeto analisado possui vício de ilegalidade e constitucionalidade. A Secretaria do Estado do Desenvolvimento Social também se manifesta contrária à aprovação do presente projeto de lei, uma vez que tal proposta pode tornar-se redundamente acarretando a duplicidade de benefícios destinados ao mesmo público, uma vez que provavelmente as categorias de guias turísticos do Estado tenham sido contempladas com auxílio emergencial concedido no âmbito federal, que há de se analisar, ponderar, na hipótese da aprovação da medida em tela, possível implicação jurídica pelo duplo auferimento de benefício assistencial sobre o mesmo fato gerador, mesmo que concedidos em distintas esferas da federação. Nessa linha, considerando já existir proteção legislativa federal, garantindo concessão de auxílio emergencial, destinando-se a socorrer os trabalhadores que tiverem sua renda impactada pela pandemia, como é o caso dos guias, podendo, dessa forma, acarretar a duplicidade de benefícios destinados ao mesmo público, violando o princípio constitucional da isonomia, nada justifica dar tratamento diferenciado a uma parcela específica da população, em detrimento a outra parcela da população. Por esse disposto, voto no âmbito dessa comissão de tributação pela rejeição do projeto de lei. O voto é pela rejeição. Senhora deputada, senhores deputados, a deputada Luciana Caminati também já se faz presente e nós temos 100% do quórum regimental. Senhores deputados, o parecer do eminente deputado Sargento Lima ao projeto de lei 0185.3/2020, de autoria do eminente deputado Felipe Estevam, é pela rejeição da matéria. Em discussão. Deputado Milton Alves, com a palavra. Senhor presidente, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os colegas deputados, deputada Luciane, só parabenizar o voto do deputado Sargento Lima. Esse é o encaminhamento correto que eu acho que nós devemos dar aqui nessa comissão, e o voto dele foi bastante elucidativo. E eu declarar e acompanhar o voto do deputado Sargento Lima pela rejeição da matéria. Presidente. Continue a discussão, deputado Bruno. Da mesma forma, o parecer do deputado Sargento Lima foi preciso, pontual, atacou todos os pontos que mereciam ser atacados, principalmente a questão da isonomia. Então, parabenizo pelo parecer e declaro também meu voto favorável ao parecer do deputado. Senhor presidente. Deputado Fernando Crelin, por gentileza, Vossa Excelência com a palavra. Voto contrário, tá? O parecer do deputado Sargento Lima, mantenho o meu voto ao parecer anterior, que era do deputado Felipe Estevam. Senhores deputados, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os senhores deputados que concordam com o parecer do deputado Sargento Lima permaneçam como se encontram. Os contrários se manifestem. Aprovado por maioria. Com os votos contrários da deputada... aprovado o parecer pela rejeição. Não é aprovado o parecer pela aprovação. Aprovado o parecer pela rejeição por maioria. Com os votos contrários do deputado Bruno Souza, deputada Luciana Caminati e deputado Márcio Machado. Bruno, não. Perdão, presidente. Eu voto com o parecer do deputado Sargento Lima. Sim. Foi aprovado o parecer do deputado Sargento Lima, que é pela rejeição por maioria.
O projeto está rejeitado nesta comissão, deputado Bruno. Sim, o deputado Fernando Crelli, o deputado Luciano Carminati, o deputado Márcio Machado, votaram contra o parecer do deputado Sargento Lima. O deputado Sargento Lima emitiu o seu relatório de voto pela rejeição da matéria. O que foi aprovado, o parecer do deputado Sargento Lima, e o projeto está rejeitado no âmbito interno desta comissão por maioria. Deputada Luciano Carminati, Vossa Excelência, com a palavra. Quero cumprimentá-lo, presidente, cumprimentar todos os meus colegas deputados que acompanham esta reunião, falar de uma matéria extremamente relevante, pela qual, inclusive, eu quero agradecer, presidente, pela designação da relatoria. Trata-se do projeto de lei 290.3 de 2020, de procedência do Governo do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado da Educação. Bem, trata-se de projeto de lei 290, como citei, do Governo do Estado, que visa autorizar a abertura de crédito suplementar no valor de 250 milhões de reais em favor da Secretaria de Estado da Educação, no orçamento estadual vigente no ano de 2020. Para efetuar essa abertura de crédito suplementar, serão utilizados os recursos provenientes da anulação parcial de dotações orçamentárias consignadas no Programa Encargos Gerais do Estado, relativo às dotações excedentes devido à postergação do pagamento de contratos da dívida interna, conforme autorizado pela Lei Complementar 173. A matéria que foi lida no expediente da sessão do dia 2 de setembro de 2020 tramita em regime de urgência. Na sequência, a matéria foi remetida para a Comissão de Finanças e Tributação, onde eu, como parlamentar, fui designada a relatora. Cabe analisar nesta comissão assuntos relativos aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária, conforme prescreve o inciso 2º do artigo 73 do Regimento da Casa. Ainda segundo esta Carta Magna, em seu artigo 58, é de competência da Assembleia Legislativa exercer a função fiscalizadora contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e dos órgãos e entidades da administração pública. No anexo 2 do presente projeto de lei, o Governo do Estado faz descrição de como serão utilizados esses 250 milhões de crédito suplementar para a Secretaria de Estado da Educação. Segundo o que prevê o anexo 2, nas folhas 7 dos autos, esses recursos investidos da seguinte forma no âmbito daquela secretaria: 10 milhões na administração e manutenção dos serviços administrativos gerais, 60 milhões em bolsas de estudo para os estudantes do ensino superior, 50 milhões na construção, ampliação ou reforma de unidades escolares, 10 milhões no pagamento de emendas parlamentares impositivas na área da educação, 40 milhões na implantação e manutenção de sistemas de tecnologia e inovação nas unidades escolares e 80 milhões na operacionalização da educação básica. Para reforçar a necessidade da abertura deste crédito suplementar e usar os recursos desta forma, o secretário de Estado da Fazenda coloca na exposição de motivos da matéria ora relato o texto que abaixo transcrevo, abre aspas. Os recursos aportados serão utilizados para custeio e investimento na Secretaria de Estado da Educação, com a finalidade de alcançar o limite mínimo na aplicação em educação, previsto no artigo 212 da Constituição Federal, possibilitando retirar do cômputo despesas com inativos vinculados à função educação, e tendo em vista a previsão de queda na receita do Fundeb no decorrer do corrente exercício, e com isso a migração de despesas inicialmente previstas para serem custeadas com recursos do Fundeb, e assim deverão ser custeadas com recursos da fonte 100, recurso do Tesouro, exercício corrente, recursos ordinários.
bem como acréscimos orçamentários para atendimento de emendas impositivas de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 120C da Constituição Estadual, cujos parágrafos foram acrescidos pela Emenda Constitucional 78 deste ano e o aumento do montante da assistência financeira aos alunos matriculados nas instituições de educação superior, conforme prevê o artigo 170 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Quero dizer aos nobres colegas deputados que há um esforço muito grande, e eu falo como presidente da Comissão de Educação há anos, tensionando junto ao governo do Estado, governos anteriores, inclusive, assim como este, no sentido de que os inativos da educação fossem pagos pelo Caixa Geral do Estado. A grande maioria dos estados brasileiros já tem isso, o que significa, com certeza, um incremento de investimentos em educação, na medida em que nós temos um valor muito alto, segundo o próprio Ministério Público, que já tirou mais de 3 bilhões da educação de Santa Catarina por conta do cômputo do pagamento dos inativos com os recursos dos 25%. Ou seja, nós nunca atingimos o percentual de 25% constitucionalmente previsto, tendo em vista o pagamento dos inativos. Então, esse esforço, que inclusive tem uma previsão do ponto de vista dos órgãos de controle, que questionam esse cômputo dos inativos a partir, inclusive, de uma representação que eu fiz como deputada e que o Ministério Público de Santa Catarina ajuizou uma ação civil pública. Então, esses 250 milhões agora que são anunciados através deste projeto de lei, significa mais um esforço no sentido de cumprir com aquilo que simplesmente a Constituição prevê, exatos 25% da arrecadação de impostos para a educação, descritos aqui conforme o próprio governo enviou a descrição de como utilizar esse recurso. Confesso também que fiquei muito feliz em ver nessa descrição 40 milhões para implantação e manutenção de sistemas de tecnologia e inovação nas unidades escolares, porque agora, com o ensino remoto, estamos vendo a precariedade que temos em relação à tecnologia e inovação nas nossas escolas. Por conta disso, inclusive, nós apresentamos 3 projetos de lei nesta casa para facilitar o acesso digital, a todos os alunos e professores. Então, deputados e presidente, não poderia ser Kennedy é fogo, né? Não vou contar o que ele disse aqui no ouvido, tá? Em razão do exposto, não havendo incompatibilidade à competência da Comissão de Finanças e Tributação, meu relatório é pela aprovação do referido projeto de lei 290/2020, devendo seguir seus trâmites regimentais. É isso, presidente. Senhora deputada, senhores deputados, é pela aprovação o parecer e voto da eminente deputada Luciane Carminati ao projeto de lei 0290.3/2020, de origem do Poder Executivo do Governo do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar em favor da Secretaria de Estado da Educação. Em discussão. Sargento Lima. Deputado Sargento Lima. Depois, deputado Milton Alves. Depois também, deputado José Milton Chefe, deputado Gerry Comper também. Por gentileza, deputado Sargento Lima. 250 milhões ali, a senhora disse, e 80 para operacionalização. Operacionalização da educação básica. Na verdade... Eu acredito que ninguém melhor que a senhora para explicar o que seria essa operacionalização da educação básica ali. Educação básica compreende, permita-me, deputado... operacionalizar ela, que eu digo. O ensino fundamental e médio é a manutenção das estruturas, né? Pode significar aqui custeio, né? Manter as escolas em funcionamento, em outras palavras, para atendimento do ensino fundamental e também do ensino médio. Sim, a senhora entendeu? Porque operacionalização fica vago. O que é operacionalização? Né? Deputado Sargento Lima, os 80 milhões a que Vossa Excelência se refere, que consta do voto da deputada Luciane Carminati, e fala da operacionalização da educação básica, diz despesas de capital, investimentos, aplicações diretas, equipamentos e material permanente.
das escolas. É isso aí. Deputado Milton Alves. É isso aí, senhor presidente. Só esclarecendo, né? São investimentos na educação, isso é um extra orçamentário do que previa o orçamento normal, né? E parabenizar a deputada Luciane, que é a nossa embaixadora da educação aqui na Assembleia Legislativa, né? E isso são melhorias e eu tenho certeza que Vossa Excelência se aprofundou muito e foi lá na Secretaria de Estado debater isso com eles lá também, né? Por isso que não poderia ser diferente o nosso voto pela aprovação. Deputado Milton Alves, tem também, aqui tem 10 bilhões das emendas parlamentares impositivas, né? São previstas, dentro dos 250 bilhões, ainda falta 10 bilhões para as emendas parlamentares impositivas, que é despesa de capital, investimento, transferência a municípios e auxílios, 10 bilhões. Deputado José Milton Schaefer. Presidente. Vossa Excelência com a palavra, deputado José Milton. Cumprimentar o deputado Marcos e cumprimentar a deputada Luciane, relatora, da qual nós também queremos votar, né, pela aprovação, mas também não deixar de comemorar uma notícia boa que vem para a educação e uma pauta que, desde que eu sou deputado, vem sendo debatida aqui, que é a vinculação, né, das despesas dos inativos juntamente com as despesas da educação. Nós estamos aqui hoje quebrando um paradigma, então eu tenho que reconhecer, né, o esforço de todos os envolvidos, aqui em nome da deputada Luciane, também o esforço do governo do Estado, no sentido de tirar os inativos, que era uma reivindicação há muito tempo, que não era justo, que estava ali, e isso vai significar, sem dúvida nenhuma, uma melhoria na qualidade da educação, principalmente da educação básica. Quero comemorar também aqui a vinculação de 40 milhões na área da tecnologia e da inovação. Realmente é uma prioridade, é necessário, e há muitos anos as nossas escolas estão precisando, né, de investimentos na estrutura e na melhoria, principalmente de qualidade para os nossos professores. Acho que estamos no caminho, começamos a iniciar um caminho que já deveria ter sido seguido há muitos anos atrás. Por isso, o meu voto é favorável, né? Quero votar com a relatora do projeto, a deputada Luciana, e, em nome dela, cumprimentar a todos os profissionais da educação por essa conquista. Presidente. Deputado Márcio Machado, com a palavra, depois do deputado Bruno Souza. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a relatora desse projeto importante, suplementar, então, agregou no orçamento, no momento atípico que nós estamos vivendo. Imaginamos nós, se não tivéssemos o Covid, né? Nós poderíamos estar muito mais avançados na questão da economia. Algo que me chama muita atenção são os recursos para a educação, presidente. Só que o recurso tem, o grande problema agora é operacionalizar, que vá para a ponta no sentido de abrir licitação, iniciar as obras com qualidade. Aqui na região serrana, várias escolas que já estão em processos de elaboração de projeto. Eu cito aqui a Escola Belisário Ramos. No ano passado, quando eu fui conversar com o diretor, o único projeto que estava faltando era dos bombeiros, sobre a questão de incêndio. Até agora está travado o projeto. Até agora. Eu coloquei uma equipe à disposição para ajudar. Daí, não sei o que aconteceu, a gestora não entendeu que poderia criar alguma questão política. Dinheiro nós temos, ela falou. Eu falei, opa, coisa boa, então execute. Até agora, presidente. Então, o que acontece? Essa é a grande agonia da gente, ou o grande ponto a melhorar do sistema é que a coisa aconteça, que o dinheiro vá e cumpra a sua função social. Então, a gente vê assim que está com o recurso, mas travado também. O que me faz uma crítica apenas é que parte desse recurso poderia ser para ajudar as empresas, ter um financiamento a juro barato, a juro bom, porque o que teve no Badesc, em pouco tempo, expirou, acabou. E hoje os empresários, tem muita gente que está pagando para trabalhar. Então, é importante sim, a gente fica feliz, e que a gente consiga, presidente Marcos Vieira,
conscientizar o secretário Paulo Eli que faça essa ponte com o governo para que a gente tenha também uma linha maior de crédito para as empresas. A tecnologia importante mas se não tiver empresa, nós vamos estar fadados a ter mais desempregados, as pessoas discutindo em casa por falta do dinheiro. Enfim, parabéns, deputada Luciane, e tem meu voto de louvor. Senhor deputado, eu havia cometido um equívoco chamado deputado Bruno, mas a vez é o deputado Gério. Peço desculpa a Vossa Excelência, deputado Gério. Senhor presidente, vindo da nossa deputada Luciane Carminati, não podia ser diferente, né? A preocupação com a educação, preocupação com a saúde. Eu entendo, deputada, que tudo que nós falarmos em educação, em saúde, é prioridade. Mas eu queria fazer um registro, estava falando com o deputado Fernando e o deputado Lima agora aqui. Nós estamos 170 dias mais ou menos sem aulas, correto? Desde março, com a pandemia. E nós em casa, deputado Lima, nós em casa, se nós formos reformar a nossa casa, é melhor, deputado Fernando, não ter ninguém em casa. A obra vai mais rápida. Tendo alguém em casa, filho, cachorro, tudo lá dentro, demora. Então, é uma cobrança, é uma preocupação que eu entendo, até por estar muito tempo junto com o deputado Aldo, lá atrás no governo, entender que o seguinte, deputado Lima, obra civil, a educação tem que ser responsável. Não é infraestrutura, deputado Fernando. A infraestrutura tem a malha viária para cuidar do nosso estado, que já é tão grande. Então, só um registro aqui da preocupação de nós, parlamentares, e me lembro muito bem o deputado Milton Obos na semana passada, e já em outros momentos, falando da nossa escola Cacilda Guimarães, lá do município de Vidal Ramos, a preocupação. Então, nós só queremos ajudar, nós, parlamentares. Nós temos mais de 1.100 escolas no nosso estado. É muita escola. E olha o momento propício para nós estarmos reformando sala de aula, reformando colégios. Olha que momento propício que nós não temos os alunos lá dentro. Fica mais fácil de fazer isso. Então, só esse registro, que nós, parlamentares, possamos também fazer alguma coisa que tire da infraestrutura a obra civil e que venha para a educação. Que venha para a educação, que vai dar agilidade. Infraestrutura que cuida da malha viária do estado, que ela já é tão grande. É só esse registro e voto com certeza com Vossa Excelência nesse relatório. Obrigado, senhor presidente. Deputado Bruno Souza, em seguida, deputado Fernando Crelin. Presidente, eu voto favorável ao projeto. Não há nada que justifique o voto contrário à proposição. Afinal, a administração dos recursos do Estado é uma função típica do Poder Executivo, então meu voto é favorável. Mas foi falado muito aqui nos inativos, então eu só não posso deixar de registrar a minha opinião. Sempre que se fala nesse tema, é oportuno lembrar que quando se fala de inativos e tirar inativos da conta da educação, na verdade, o que a gente está fazendo é só tirar uma conta de um cartão de crédito e botando no outro cartão de crédito, tirando a conta do cartão do Bradesco e botando a conta no cartão do Itaú. Mas o CPF é o mesmo. A gente tira da conta da educação e bota no cartão de crédito usando o limite da saúde, usando o limite da infraestrutura. Por isso que, apesar de ser uma solução pontual, o que se sugere de tirar inativo de um lado, de uma caixinha e botar para outra caixinha, não soluciona a questão estrutural. A questão estrutural só se resolve com uma reforma da Previdência de fato efetiva e que possa trazer sustentabilidade para o nosso sistema previdenciário e solucionar a questão dos inativos. Então, apenas deixo registrado aqui a minha opinião, que apesar de parecer uma solução a gente está apenas criando um paliativo. A solução de inativos se resolve com reforma da Previdência. Muito obrigado, presidente. Deputado Fernando Crelin, para encerrar a discussão e depois a finalização, deputada Luciane Carminati. Senhor presidente, senhores deputados, sempre irei votar favorável suplementação orçamentária na questão da educação, isso é fato. Parabenizo a deputada Carminati. Mas aproveito o tema que a gente está falando aqui, nós estávamos debatendo, discutindo, para fazer um desabafo também. Justamente o que o Sargento Lima, o Gerry, nós estávamos conversando. Hoje a gestão pública, infelizmente,
ela esquece da atividade fim e ela fica travada 3 anos e meio, nesse caso aí 1 ano e 9 meses na atividade meio, né, que é a burocracia. É inadmissível, nós tivemos agora um ciclone bomba, todo o estado de Santa Catarina, diversas escolas destelhadas, diversas escolas com grandes dificuldades. Tem um exemplo, uma escola lá de Piraberaba, colégio que eu estudei a vida inteira, Escola Estadual Olavo Bilac, Escola de Ensino Básico Olavo Bilac, destelhou da forma que está, Lima, e tu conhece bem, do ciclone bomba passou, está igual. Esses dias eu coloquei minha equipe no final de semana para pintar a escola. Eu coloquei minha equipe para pintar a escola. Nossa turma estava pintando a escola. Porque realmente, eu acho que está faltando... Acho não, tenho certeza, né? 1 ano e 9 meses, nós estamos falando de 170 dias de pandemia, que nós poderíamos ter utilizado esse tempo, que as escolas estão paradas aí para ao menos consertar, arrumar, e nós acelerarmos os processos burocráticos do Estado. Infelizmente, nós estamos pagando um preço alto, as aulas vão voltar, e não sei qual será a justificativa. Infelizmente, esse é o meu desabafo, essa é a tristeza que a gente tem com essa burocracia, essa morosidade, essa lentidão que está ocorrendo ainda na gestão pública. Senhores deputados, não haver mais quem queira discutir, concedo a palavra à deputada Luciane Carminati para finalizar. Eu quero agradecer todas as manifestações dos meus colegas deputados, agradecer o apoio, também as sugestões, né, e as observações. Apenas dizer, deputado Gerri e deputado Fernando, concordo plenamente. Inclusive, na minha primeira audiência com o secretário Natalino, no ano passado, eu falava para ele que estava na hora da Secretaria de Educação ter uma equipe própria de engenheiros, porque nós temos mais de 1.000 escolas estaduais. Vocês imaginem 20% dessas escolas em obras, e é muito mais. Pequenas obras, grandes obras, ampliações, e muitas vezes não é somente a autorização para execução da obra. Às vezes, como eu presenciei, visitando escolas em minha região, a reforma ficou pior do que a obra anterior. Então, precisa ter um acompanhamento permanente, né? Então, perfeitamente aceito, né, acolhido essa sugestão, e eu também tenho dito que nesta pandemia todas as obras deveriam ter sido iniciadas, né? Porque, veja bem, logo vem dezembro, janeiro, recesso escolar, nós poderíamos começar o ano numa outra condição. Inclusive, nós, deputados, temos várias emendas parlamentares de estruturas físicas. Então, eu espero que a sede, com o nosso aval agora, possa também, se não fez, agilizar, né? Em relação ao que o deputado Bruno fala, eu concordo parcialmente, deputado Bruno, mas agradeço seu voto favorável, o que é sempre de estranhar, porque o deputado Bruno normalmente é contra meus projetos, né? Então, eu já fico feliz que é favorável, mas eu quero fazer uma observação, meu querido colega. Faz uma diferença, sim, de qual cartão sai o recurso, porque nós estamos dizendo que usar os 25% da educação para pagamento de inativos significou, ao longo dos últimos anos, menos de 3 bilhões de investimentos em educação básica em Santa Catarina. Então, claro que, se este recurso fosse do Caixa Geral, nós teríamos mais 3 bilhões de investimentos em educação, né? E eu acredito piamente que melhorar a receita do Estado, os investimentos no Fundeb, na própria educação, já que são receitas vinculadas aos impostos, passa não necessariamente por uma reforma da Previdência, mas passa por salários melhores, que significam mais consumo, e consumo que também significa mais impostos. Aí o Fundeb ganha, e aí a educação... Voto ao projeto de lei 0290.3/2020, de autoria do Governo do Estado, que tem como relatora a deputada Luciane Carminati. Em votação. Senhores deputados, concordam, permaneçam como se encontrar aprovado. Senhoras deputadas, senhores deputados, me permite, eu queria... Eu tenho mais um, presidente. Sim, eu sei, deputado, mas antes é muito importante. Quando eu fiz o relatório e voto ao projeto de lei 0284.5/2020, que trata da fixação de critérios para a distribuição dos 20 bilhões de reais
para os consórcios intermunicipais, eu cometi um equívoco e não mencionei a emenda que estou propondo, senhores deputados, que é a do pagamento do exercício financeiro de 2020, que o projeto é omisso, viu, deputado Milton Alves? Conforme o acordo feito com o secretário Paulo Eli, os 20 milhões têm que ser pagos ainda no exercício 2020. No exercício 2020. Diz o artigo 2º, o critério de distribuição dos recursos de que trata o anexo único desta lei entre os consórcios intermunicipais de saúde será a produção realizada em 2019, os quais serão destinados para cobrir os serviços de média e alta complexidade na rede de atenção básica à saúde. Essa é a redação do projeto original. A emenda acrescentada diz o seguinte, vírgula, a serem pagos ainda no exercício financeiro de 2020. Viu, deputado Milton Alves? Ainda a serem pagos, porque eu fiz a emenda, mas esqueci de mencionar a Vossa Excelência, então queria retificar o meu voto com a concordância de Vossa Excelência, se Vossa Excelência aprovarem, então fica realmente incluída essa emenda, vírgula, a serem pagos ainda no exercício de 2020, ou seja, não deixar para o ano que vem. Foi o acordo feito com o secretário da Fazenda na audiência pública, deputado. Exatamente isso. Então, como o projeto de lei... Pertinente essa emenda. Como o projeto de lei chegou nesta casa com uma omissão do ano do pagamento, nada mais justo do que botar o exercício financeiro de 2020 para serem pagos. Correto. Há a concordância de todos os senhores deputados? Presidente. Presidente. Por unanimidade, há a concordância. Então, fica acrescida a emenda parlamentar para ser pago ainda no exercício de 2020. Deputado Luciano Carminati, com a palavra. Eu só quero fazer uma menção em relação a este projeto. Eu não estava no momento em que Vossa Excelência fez a leitura da referida matéria. Eu estava na audiência que o Estado chamou hoje para anunciar o plano de contingência do retorno às aulas, e eu representei esta casa, então por isso acabei chegando posteriormente. Mas eu quero apenas mencionar que eu fui delegada para fazer então a reunião com os consórcios intermunicipais, e esta reunião foi muito importante, porque nesta reunião, inclusive, os consórcios puderam redefinir o recurso que inicialmente havia um entendimento do governo de que deveria ser aplicado no tratamento ao Covid, né? No entanto, os hospitais optaram, tendo em vista o período em que se faz essa modificação, né? Já que os hospitais já se organizaram para a aquisição de medicamentos, equipamentos e materiais para o tratamento ao Covid, foi de comum acordo que fosse para média e alta complexidade. Eu quero só fazer esse registro porque houve idas e vindas com o secretário da Fazenda, com a secretária adjunta Michele, e Vossa Excelência delegou para que a gente coordenasse essa audiência. Então, deputados e deputado Milton Alves, foi um trabalho muito importante, né? Ouvindo, é aquilo que a gente sempre diz, quando a gente ouve, a gente acerta mais, né? E construindo o diálogo, nós chegamos no entendimento que o governo, então, acolheu, e nós fazemos essa referência. É isso, presidente. Obrigado, deputado Luciano Carminati. De qualquer forma, já havia feito a menção a Vossa Excelência quando relatei o projeto. Nós temos agora, às 11 horas, tem a reunião da comissão que trata do impeachment, comissão especial. Então, falta só um projeto de lei por parte da deputada Luciano Carminati. Solicito a Vossa Excelência se fosse um pouco mais sucinto para podermos dar... Eu vou direto ao voto, então, presidente, é o PL 171.8 de 2020, de autoria do nobre deputado Kennedy Nunes, que estabelece medidas para profissionais de saúde no estado de Santa Catarina, enquanto durar o período de calamidade pública resultante da pandemia do Covid-19. Eu vou sintetizar, não farei a leitura de todo ele, mas a redação aprovada na CCJ diz basicamente o seguinte: dispõe sobre a excepcional hospedagem de profissionais de saúde pública em hotéis, pousadas ou espaços de alojamento similares por requisição do Estado durante o período de calamidade pública resultante da pandemia do Covid-19. Artigo 1º, os profissionais de saúde atuantes no combate à calamidade pública, então, garantida para evitar a proliferação do vírus, garantida a justa indenização posterior aos seus respectivos proprietários,
majoritários, né, das tarifas aplicadas em balcão. Então, os hotéis, pousadas ou espaços de alojamento podem ser requisitados pelo Estado com o devido pagamento para que sejam acolhidos, né, os profissionais da saúde. Eu não farei toda a leitura, apenas me manifesto pela aprovação do referido projeto de lei, de acordo com a emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É pela aprovação, parecer e voto da deputada Luciane Carminati ao projeto de lei 0171.8/2020, de autoria do eminente deputado Kennedy Nunes. O voto da deputada Luciane Carminati é pela aprovação na forma da emenda substitutiva global de folha 6, aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. É em discussão. Deputado Bruno Souza. Bom, apenas para voltar para a normalidade, eu irei votar contrário ao projeto, porque é um projeto autorizativo e também para a deputada não estranhar muito a minha atuação na comissão. Então, eu voto contrário, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir. Estava indo tão bem, né, Bruno? Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação parecer voto da deputada Luciane Carminati, que é pela aprovação PL 0171.8/2020. Em votação, senhor deputado, com qual permanece como se encontra. Os contrários se manifestam. Aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Bruno, deputado Sargento Lima. Senhores deputados, há matérias a deliberar ainda esta pauta? Não havendo mais matérias e nem assunto a tratar, dou por encerrada a presente reunião, convocando a outra para quarta-feira da semana que vem. Muito bom dia, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências.